Fala galera, mais uma aula aí do Instituto Aprovar. Meu nome é Wellington e vamos dar seguimento aos estudos. Bom galera, tudo bem? Então assim, o que é importante a gente saber aqui sobre continuidade, né, dos conjuntos, aqui que a gente está fazendo, e aqui sobre representação geométrica. O que é importante saber, né? Por isso está marcado aqui com várias setinhas, para a gente sempre lembrar disso daqui, ó. O intervalo aberto, com os colchetes voltados para o lado de fora, a bolinha dele é não pintada. Quando a gente for trabalhar com representação geométrica, a gente vai trabalhar na reta, com intervalo e reta. Então, ó, a bolinha é não pintada quando ele for intervalo aberto. E o símbolo que usa no intervalo aberto é esse símbolo aqui, de maior que e menor que. E no intervalo fechado, com o colchete voltado para o lado de dentro, a bolinha é totalmente pintada. Ou seja, intervalo fechado, bolinha totalmente pintada. Intervalo aberto, bolinha não pintada. E o sinal que vai usar é aquele com tracinho que a gente falou nos vídeos anteriores. O sinal tem um tracinho, então ele é intervalo fechado e a bolinha é totalmente pintada. Então, maior, igual ou menor, igual, esse é o sinal que vai representar também a questão do intervalo. O intervalo, se você viu esse sinal aqui nos conjuntos, na representação lá das propriedades, quando você for usar intervalo, você vai usar o intervalo fechado, que é esse colchete voltado para dentro. E quando for em representação de reta, quando você for fazer uma representação geométrica, você vai usar a bolinha totalmente pintada. Então aqui a gente tem os exemplos, olha. Aqui tem um exemplo do intervalo. Um intervalo aberto, né? Aberto em -1 e aberto em 4. Então, na representação geométrica aqui, ó, na reta, nós vamos ter a bolinha não pintada em -1, porque aqui é o intervalo aberto, e ligando até a bolinha não pintada no 4. Então, intervalos abertos, colchetes voltados para fora, né? Estão para fora, as bolinhas são não pintadas. Aqui nós temos um intervalo fechado. Quando o intervalo é fechado, a bolinha é pintada. Então, tanto fechado aqui para a direita, quanto fechado para a esquerda, a bolinha vai ser pintada. Então, ó, fechado aqui, ó, a bolinha pintada na reta, né? Bolinha pintada no 3 e bolinha pintada no 4. Então, na reta ali, para representar geometricamente na reta, fechado aqui em 3, fechado em 4. Temos também o semiaberto e o semifechado. Nós temos aqui dois exemplos. Fechado em 4, aberto ao infinito positivo. Fechado em 1, aberto ao infinito negativo. Então, quando temos o símbolo do infinito, aqui como aparece nos dois exemplos, você vai só botar a bolinha aqui que está determinando, né? Fechado aqui no 4, a bolinha totalmente pintada no 4, e essa cobrinha aqui, vamos dizer, né? Vamos chamar de cobrinha, essa cobrinha aqui que vai tendendo ao infinito positivo. Então ela vai indo direto. Então, como o infinito não tem um valor exato, por isso que se chama, o valor está indo infinitamente crescendo, né? A gente vai colocar aqui sem bolinha nenhuma aqui no final. A mesma coisa aqui, bolinha fechada no 1, porque o intervalo é fechado, e a cobrinha aqui está indo infinitamente ao negativo. Tá? Tem outros exemplos, como os intervalos abertos com infinito. A gente pode colocar também um exemplo aqui. Posso botar o 2 e aqui o infinito positivo, né? Tendendo infinitamente ao positivo. Então, a representação aqui na reta, a representação geométrica ficaria aberto em 2 e infinitamente aqui ao positivo, tá? Aqui, ó, colchete voltado para fora, bolinha não pintada. Então, aberto, intervalo aberto, bolinha não pintada. Como está no infinito positivo, o colchete também é voltado para fora, então essa cobrinha aqui vai seguindo até ao infinito positivo. Outros exemplos aqui. Representação geométrica e intervalo. Então, como é que a gente pode fazer aqui a representação geométrica e o intervalo desses exemplos aqui? Nós temos aqui, olha só, x pertence aos reais, tal que 2 menor ou igual a x menor ou igual a 6. Ou seja, se nós temos
esse símbolo aqui, esse sinal com tracinho embaixo, se ele tiver o tracinho embaixo, nós já sabemos que o intervalo vai ser fechado. Então aparece o sinal aqui com tracinho, aqui no 2 e no 6. Então o intervalo vai ser fechado nos dois valores, tanto no 2 quanto no 6. Tá? Então, ó, intervalo fechado no 2, intervalo fechado no 6. Como ficaria a representação geométrica na reta? Bolinha pintada no 2, porque o intervalo é fechado, intervalo fechado, bolinha pintada. Ligando a cobrinha aqui com o intervalo fechado no 6. Então, ó, fechado em 2, fechado em 6. Então, aqui os valores estão chegando, é um conjunto finito, né? Porque começa no 2 e termina no 6, e o intervalo é fechado, bolinha pintada, bolinha pintada. Nesse aqui, ó, x pertence aos reais, x tal que x é maior do que 10. Então vai ser o quê? Como é maior, não tem o tracinho embaixo, quando não tiver o tracinho embaixo, o intervalo é aberto, né? Então, aberto, como x é maior do que 10, então é aberto em 10, e são todos os valores de x maior que ele, então está tendendo ao infinito positivo. Então, tendendo ao infinito positivo, nós colocamos aqui o símbolo do infinito e o colchete voltado para fora, porque é um intervalo aberto também. Então, ó, a representação geométrica ficaria assim: bolinha não pintada, né? Ó, bolinha não pintada para o intervalo aberto em 10 e tendendo, indo, né, ao infinito positivo. X pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a 5. Tem o tracinho embaixo, se tiver o tracinho, a bolinha é fechada, perdão, é pintada e o intervalo é fechado. Então, fechado em 5, aqui, x é maior ou igual a ele, então fechado em 5. E como x é maior ou igual a ele, então o intervalo, o símbolo do infinito está tendendo ao infinito positivo. Então aqui, ó, intervalo fechado e aqui intervalo aberto. Representação geométrica, bolinha pintada no 5 ao infinito positivo. E aqui nós temos o último caso, que é x pertence aos reais, tal que 3 é menor do que x e x menor do que 7. Então, 3, aqui ó, tem esse sinal, aparece o sinal sem o tracinho de menor, e aqui o outro sinal de menor que, sem o tracinho. Então, quando não tiver o tracinho, a bolinha é não pintada e o intervalo é aberto. Então, aberto em 3, aberto em 7. Representação aqui geométrica vai ser bolinha não pintada no 3, bolinha não pintada no 7. Ok? Então isso daí foi mais uma aula aí de representação geométrica em conjuntos. Espero que tenha gostado. Curta lá.